Glorious é um filme de terror cósmico, comédia e muitos absurdos, tá? É aquele tipo de filme que vai chegar num ponto que você vai falar, meu amigo, vai embora e não tem mais controle. E ao mesmo tempo é um filme simples, é um filme que se passa ali num lugarzinho pacato, mas as possibilidades são tantas, meus amigos. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de mais um lançamento recente aí, 2022, Glorious, que, rapaz, se não é o filme mais maluco de terror que eu vi esse ano, tá ali top 2, top 3. Eu acho que é o filme mais escancarado, até porque, como eu disse, como ele é terror e comédia, ele não tem medo de deixar de ser absurdo, digamos assim. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, participa de lives exclusivas, tem acesso antecipado a alguns conteúdos aí, assiste com 2 dias ali em antecipado e deixa o seu like, que esse é de graça, rápido e ajuda demais também. You're very agitated. Nesse filme a gente segue o Wes, um cara de mais ou menos 30 anos, ele tá dirigindo ali, ou melhor dizendo, né, o filme ele já começa com essa pegada cósmica ali, mesmo que de mansinho, né, ele vai entregando aos poucos, ele parece estar num limbo ali, ouvindo umas vozes, uma cor roxa, né, a cor roxa tá super presente nesse filme aqui, até que ele acorda, tá dirigindo. O cara tá triste, tá chateado, acabou de terminar com a namorada, né? Tá com as coisas dele tudo no carro, a roupa, não sabe pra onde ir, o que que vai fazer. Até que ele para num lugarzinho ali no meio do nada, tipo uma conveniênciazinha pra pegar um chocolate, um lugar meio abandonado também, né? Tem um banheiro ali, tem povo estranho ali ao redor, uma mulher meio mal encarada. Ele tá sempre com uma caixa vermelha, né, ali meio intrigante. Ele olha ali para aquela caixa, a gente fica pensando, né, o que que tem nessa caixa? Só lá pro final do filme que a gente vai saber. O bom é que é um filme bem curtinho, tá? Ele tem ali 1h15 de duração, só isso. O cara entra na manguaça, né, para esquecer as dores, aquela braba sofrência. Ele acorda no dia seguinte, passando mal e tal, vai chamar o Raul lá no banheiro, e na outra cabine do banheiro, ele começa a conversar com o indivíduo. Indivíduo esse feito pelo J.K. Simmons, né, de Whiplash lá, e aquela voz presente, marcante. E, meu amigo, eles vão trocando ideia, e esse papo vai para um lado que você fala aonde é que isso vai dar. Mas não fica só no papo, não. O que eu posso adiantar, para não estragar muita coisa, é que o Wes, ele vai ficar dentro desse banheiro. E aí coisas muito, mas muito bizarras da Sombria vai acontecer lá dentro desse lugar. I'm not much of a bathroom talker. Bem, aqui a gente tem esse filme curto, com pouquíssimos elementos, que acontece praticamente em um lugar, que impera, na maioria das vezes, a criatividade com o que eles vão fazer com aquela temática. Temática é essa que eu posso adiantar, como eu disse antes, que tem envolvido aí sim o horror cósmico de uma maneira, olha só, cômica, horror cósmico cômico, né? Mas que não deixa de ser ali violenta também, visceral algumas vezes. E é bem notável o baixo orçamento, tem ali o uso visual, CGI, VFX, algumas vezes você fala, ali pecou um pouco, me tirou um pouco do filme e tal, mas ele recompensa ali na maluquice depois. A direção da Rebecca McKendry, ela é muito competente em contar aquela história naquele espaço limitado, mas ao mesmo tempo tirando a gente dali em alguns momentos específicos, mas bem pertinente, né? E a direção aqui nesse filme é muito legal, porque, beleza, você tem basicamente 90% do tempo um só lugar, mas esse lugar ele é explorado por diversos ângulos, de diversas maneiras, que na maioria delas é bastante imersiva e eficaz. God only knows if it works. This thing's busted.
O protagonista é o Ryan Quentin e eu gostei muito dele aqui, né? Ele começa de uma maneira mais minimalista e aí o cara vai se soltando e a química dele com J.K. Simmons, né, que é ali quase que o tempo todo, é boa demais. São conversas que, por mais esquisitas que elas sejam, elas são bem naturais. E tem um time cômico que funciona muitas vezes, tá? Com coisas ali imprevisíveis. Ah, aconteceu uma situação do nada, você vai dar uma risadinha, nem que seja de leve. Slower. O que me incomoda um pouco nesse filme aqui é a redundância dele em alguns momentos. Por mais que seja um filme curto e tal, às vezes ele dá uma repetida, às vezes para segurar, para ficar um pouco mais longe ou para preencher um vazio ali que tem no roteiro ou outro, dava para ser um pouco mais ágil em alguns momentos ou preencher o roteiro com algumas outras informações, alguns outros elementos que fossem, claro, coerentes. Eu senti um pouco de falta de um pouco mais de substância também. Mas para você, meu amigo, que é aficionado em Lovecraft, né? A forma como eles abraçam aqui, homenagens também, eu diria. E, né, se você gosta dessa pegada meio trash do terror e humor, com certeza Glorious vai ser uma surpresa divertida. É uma boa pra você assistir aí num fim de noite mais tranquilão em casa. Então eu dou uma nota 7.5 pro filme. Simplicidade feita de maneira competente, com várias referências aí intrigantes e que também é capaz de reservar algumas surpresas, tá? Tem uns plotzinho ali mais pro final que eu mesmo não esperava e que dá uma agregada boa pro resultado final. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. O Wes tá lá no banheiro, aquele maluco conversa com ele, um cara formal, né, esquisitão ali, mas simpático, né, educado. E aí o engraçado né, tem a cabine ali, tem uma imagem bastante chamativa, uma pegada ali levemente cósmica e tem um buraco ali na cabine do banheiro, que quando o Wes vai pra ver, o malucão lá fala, ó, não vai espionar, não olha que você tá proibido de olhar aqui. E aí o cara lá, esquisitão, que diabo é aquilo na verdade? Será que é um homem? Será que não? E a gente vai descobrir que não, né? Ele até fala que pro Wes falar o nome dele, ele precisa segurar a ponta da língua, né? Então seria algo como Gatanotor, uma coisa assim que o Wes apelida carinhosamente de Gat, que nada mais nada menos é um deus, uma entidade poderosa que tá preso, tá escondido ali, que supostamente precisa de um help, de uma ajuda urgente do Wes, que só o Wes ali naquela situação, o destino levou ele para estar ali, só que aí demora, né, até o Gat falar suas verdadeiras intenções, ou o Wes, ele não acredita muito naquela história, né? Demora até ele realmente ser convencido que aquilo é algo, né, cósmico, sobrenatural e coisas do tipo. Living in a rest stop bathroom in a stall that's a glory hole adjacent. Tem uma hora que o Wes, ele tenta olhar lá no buraco, né, no hole ali, e ele é transportado pro lado de fora do banheiro, mas na verdade não é o lado de fora, ele tá, né, inconsciente, ele vê a namorada dele lá e fica todo feliz, mas a namorada dele não é a namorada dele, né, é o bichão lá, o Gat. E aí ele volta pro banheiro, né, ele tava lá o tempo todo, só tava desmaiado, inconsciente, tá, e percebe que tá preso. Ele não consegue sair lá do banheiro de jeito nenhum, tem até uma espécie de barreira roxa também ali em volta do lugar inteiro. Help me! Help!
O Get é no toa, o Get finalmente começa a contar a história dele, por que ele tá ali, por que ele precisa do Wes e etc. Essa parte é muito boa, porque o cara vai contando a história ali super sério e o Wes ele começa a dar uma urinadinha. E aí toda hora que ele urina, o cara para, né? Porque corta completamente a dramaticidade do momento. Confesso que eu dei umas boas risadas nessa hora. I'm still listening. This power disk. Resumindo a história do Get, né, para não ficar aquela coisa gigantesca, ele tem um pai que é um deus mais superior do que ele, né, uma criatura lá poderosíssima, que concebeu ele para destruir o universo, destruir a humanidade, inclusive. Né, ele é um deus ali, devorador de planetas. Só que aconteceu do Get, né, chegar aqui na Terra, claro, né, aquela coisa de filme, comédia, de sentir uma ligação com os humanos e decidir não matar os humanos, né? Ele quis deixar os humanos ficarem de boa. Só que o papai não ia ficar muito feliz com isso, né? Ele precisou se esconder e tal, e ele estava ficando cada vez mais fraco. O pai dele, que chegou a ficar preso pelos outros irmãos dele, né? Porque o pai era uma ameaça e tal, tá solto, tá caçando o Get por aí, e se ele achar o Get, né, não só ele vai se dar muito mal, como a humanidade, quem sabe aí, grande parte do universo. O Wes, de alguma maneira, que a gente já vai descobrir, pode ajudar o Get a se esconder, se livrar do pai, e consecutivamente salvar a humanidade, salvar o planeta, né? Então, o planeta, a humanidade está nas mãos daquele simples rapaz do Wes que acabou de terminar com a namorada. I don't want that to happen, Wes. I want to stop this. E aí só um detalhe, porque o Get no toa, né, esse deus, essa entidade, vem do universo de Lovecraft, sim, e ele é nada mais e nada menos, no cânone do Lovecraft mesmo, o filho de Cthulhu. Sim, ele é um dos filhos do Cthulhu ali, só que eles não mencionam isso no filme, né? Eles só chamam de pai. Aí eu acho que é uma coisa de direitos autorais, talvez, eles, né, só usaram uma entidade ali, que talvez não desse problema, mas fora do filme seria filho de Cthulhu. Yeah, you feeling all right in there? My power to hide from my father is fading. O que acontece, né? O Wes, mesmo ouvindo a história ali, não acreditando ou não querendo se envolver naquilo, fica gritando, querendo sair de lá. Um cara que foi cuidar lá do lugar escuta ele, fica ali na porta, batendo e tal. Esse maluco acaba entrando no banheiro também, ficando preso lá, né? E aí ele não é tão paciente, digamos, ou seja, ele é mais impaciente do que o Wes, né? Ele fica bravo lá com o Get, não quer saber daquela história e tal. Resumindo, o Wes vai para dentro da cabine, amando de Get, porque Get vai dar um jeito lá no cara que não quer calar a boca, que não quer cooperar com a situação. E aí a gente tem uns vislumbres da verdadeira forma do Get, né, que não é muito bem feito e tal, uma coisa meio esquisita e tal, mas ele é todo meio gelatinoso, várias caras ali, umas coisas tentaculosas, né, como é clássico de Lovecraft, e ele devora o cara, o outro cara, né? E aí vira uma chuva de sangue no banheiro, olho pra lá, coração pra cá. E aí Get finalmente desembucha o que ele precisa do Wes. Ele precisa que o Wes satisfaça a forma física do Get ali, de prazer para ele, uma espécie de sacrifício que o Wes faria, né, por conta própria, né, sem ser forçado nesse caso. E aí o Wes olha pro buraco, aquele buraco ali no mictório, e já imagina, meu Deus, né, aquela coisa gosmenta, e aí ele já, né, bota o negócio ali, vai, Lucas, é isso que está acontecendo? Sim, é isso que está acontecendo, né? Só que o Get fala para ele, cara, que nojo, não é isso, eu não preciso dessa sua parte, eu preciso do seu fígado, de um pedaço do seu fígado, você precisa me conceder aí de maneira voluntária, né, e aí sim eu vou ter força e tal para retomar, né, para afastar o meu pai, diria assim. Expect me to give you my liver. It is inside me. Nisso, o banheiro tá rachando, tá quebrando, né? Porque
tá se aproximando ali. Será o papai de Get tá chegando, né? Inclusive, o Wes mais uma vez olha ali para a forma verdadeira do Get, e aí isso é muito Lovecraft também, né? Aquela coisa de não poder olhar para a criatura, porque senão a pessoa vai morrer ou vai ficar paralisada para sempre, e a não ser que o cérebro dessa pessoa seja destruído, aquela pessoa vai ficar ali aprisionada no próprio corpo com aquela visão. E o Wes, ele fica surtado nessa hora, porque primeiro ele cai num limbo que tem um urso gigantão que ele deu lá pra namorada dele, esse urso persegue ele, aí ele volta pro banheiro. Mais louco ainda, ele começa a gritar pelo pai de Get, que realmente escuta, olha só, tava lá no universo, escutou, chegou, e aí o Get fala pra ele, ó, papai tá aí fora, papai vai pegar a gente, a humanidade vai acabar. Ou você me dá o seu fígado aí. Aí ele faz nessa pressão psicológica no Wes, porque ele sempre invoca a namorada dele, que o Wes ama muito e tal, que tem caroço nesse angu que a gente vai descobrir já já, né? E aí, por amor à mulher, né, o Wes pega, dá aquela fatiada boa ali na barriga, numa cena agoniante, corta ali um pedacinho, né, do negócio do fígado. E aí, nesse momento que o Wes ali tá delirando, porque tá perdendo sangue, a gente descobre a verdade sobre o passado do Wes e o que aconteceu em relação à namorada dele. Porque não foi um término não, meu amigo. Aquela caixa vermelha, a namorada dele descobriu ela, né, em algum momento ali, quando eles estavam na casa deles, lá no passado. Ela abriu a caixa e tem várias fotos de mulheres desesperadas ali. E aí deixando entender o quê? Que essas mulheres foram atacadas pelo Wes, ou melhor dizendo, elas foram mortas pelo Wes. Ele tirava foto, ou seja, o nosso protagonista, aquele simples rapaz que parecia perdido, na verdade é um serial killer, ele é um assassino. E aí o filme mostra ali também que, né, já que a amada dele descobriu, mesmo contra a vontade dele, ele teve que matá-la. Então não foi que ele saiu da casa dela porque os dois se separaram. Não, ele estava fugindo, né? Ele estava perdido porque estava fugindo. Mas ele gostava da mulher mesmo assim, né, e tal. Aqui a gente tem que suspender a descrença, né? Porque é aquela coisa, beleza, o cara amava a mulher, mas ele era um psicopata. Será que ele realmente daria ali um pedacinho do fígado dele? Um psicopata, ele quer que o mundo exploda, né? Mas enfim, ele deu, mesmo demorando ali o fígado para o sacrifício, mas ao mesmo tempo é interessante a gente pensar que o Get escolheu aquele cara, o Wes, para ser o sacrificado, porque ele era um serial killer. Tanto é que o Get fala, ó, nem eu sou desse mundo, devo ficar nesse mundo, eu vou ser esquecido e você também não deve ficar, você não merece ficar, porque o Wes é uma pessoa má, né? Ele é doente, ele é psicopata, então por isso que ele foi sacrificado. Get assume a sua forma nojenta, né? Deu certo ali o plano, ele salvou a humanidade, fugiu de papai, né? Papai ali de alguma maneira, né? O filme não explica muito isso, mas não conseguiu achá-lo, ou ele foi aprisionado novamente. O filme não adentra muito a isso nesse momento. E aí o Wes finalmente sai todo cheio de sangue ali do banheiro, mas não vai aguentar, né? E cai ali no chão com o ursinho na mão. E o filme dá um zoom ali do planeta Terra, né? E o universo. E tudo ficou bem, não para o Wes, mas para a humanidade. Esse é fim de Glorious. Fim de um filme maluco, porém, como eu disse, né, divertido. Você tem que suspender a descrença, você tem que entrar nesse ritmo de comédia e terror aí. E uma vez que nem o filme se leva a sério claramente ali no seu formato, né, por favor. Mas e você? Você já tinha ouvido falar desse filme? Você assistiu? Gostou? Não gostou? Quais foram os motivos? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.